Eu quero falar com você hoje sobre problemas, crises. A gente sabe muito bem que a vida que nós vivemos debaixo do sol é uma vida difícil, de lutas e dificuldades. E muitas vezes somos literalmente surpreendidos por problemas que nós não esperamos. De uma hora para outra, uma notícia cai como uma bomba sobre a cabeça da gente. Aquilo que a gente nem imaginava que poderia acontecer, acontece. Aquele problema que chega de surpresa, alguma coisa tipo um desemprego, alguma coisa tipo um diagnóstico ruim, ou até alguma coisa mais difícil de ser encarada, a morte de alguém que a gente ama, ou uma notícia tipo assim, você descobre que teu filho está fumando maconha, ou então você descobre que teu marido está dando bola para outra, ou tua esposa está fazendo alguma coisa que te desagrada, que afeta o relacionamento. Notícias e notícias e problemas que vão aparecendo na vida da gente. E é interessante que a gente passa por um e se vê livre de um, daqui a pouco aparece outro. É uma coisa muito interessante essa esteira da vida que nos leva de encontro a problemas e problemas. Alguns, como esses que eu citei aqui, aparecem de uma forma surpreendente. Outros já vão se estabelecendo na vida da gente sem que a gente perceba. Isso é claro que envolve as nossas escolhas, o jeito que a gente lida com a vida, as opções que nós tomamos, o caminho que nós tomamos, tudo isso vai criando essa forma de vivermos e nos coloca de frente a problemas e dificuldades. Quando essas coisas se esclarecem, se apresentam para a gente às vezes percebe que a vida não é como a gente quer. A vida não é algo controlável. A gente às vezes despreza o movimento dinâmico da vida. Quando está tudo bem, parece que vai ficar sempre tudo muito bem. E às vezes, quando está tudo muito mal, parece que tudo vai ficar muito mal, apesar da gente torcer para que a coisa mude. Nós muitas vezes não nos preparamos e nem às vezes notamos as mudanças da vida que acontecem. Algumas rápidas, algumas lentas. Algumas boas, porque além de notícia má, a gente também recebe notícia boa, vale a pena ressaltar isso aqui. Mas enfim, a dinâmica da vida às vezes nos passa desapercebida. Às vezes, enfiados que estamos nas nossas dificuldades, não percebemos isso. Chamamos problemas de crise. E a Bíblia nos mostra que muita gente cheia de crise e dificuldade esteve em contato com Jesus. Jesus trabalhou e teve que lidar com muita gente problemática, muita gente em dificuldade. Eu acho que, aliás, a maior parte do tempo de Jesus, ele investiu cuidando de gente com problema, ensinando e fazendo isso, tratando, cuidando, aconselhando e trabalhando na vida de gente com problemas. E nós vamos hoje nos debruçar sobre uma história muito conhecida por todos nós. Quem tem um pouquinho de conhecimento bíblico se lembra muito dessa passagem ali de Marcos capítulo 5, que é a história da mulher hemorrágica. E a gente vai se debruçar um pouquinho sobre esse tema, tentando entender algumas coisas a respeito dessa questão do problema e da vida que nós levamos. No versículo 25 de Marcos 5 diz assim: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Esse é um retrato de uma crise, né? Vamos parar por aqui, depois a gente continua o texto. Um retrato de uma crise, uma mulher que carrega uma enfermidade, uma hemorragia, e diz o texto que ela convivia com isso 12 anos.
Medicina do primeiro século, na sua limitação, não conseguia dar conta de problemas que para nós hoje são resolvidos de forma muito simples. A própria história bíblica nos diz a respeito, nos conta a respeito, por exemplo, dos leprosos, que hoje é uma enfermidade bastante controlada e pouco a gente ouve falar disso, mas naquela época era uma coisa, quase que uma epidemia em alguns aspectos, que tomava conta da vida das pessoas, e o caso dessa mulher é esse tipo de situação. Uma enfermidade que para nós hoje é tão simples, mas que mediante a medicina da época, ela não conseguia resolver. E ela foi atrás de solução para isso. Porque nós somos assim. Nós queremos e desejamos resolver problemas. Há uma resiliência em nós. Uma capacidade meio que natural, creio eu, que o homem tem de ultrapassar limites, de vencer dificuldades. Isso é da natureza humana. Você vê isso em cristãos e você vê isso em gente que não é cristã. Isso faz parte, penso eu, do jeito que a gente é. Aliás, a gente pode chamar isso de instinto de sobrevivência. E resiliência é uma palavra boa para mostrar como é que a gente se comporta no meio de uma crise. Resiliência quer dizer o seguinte: capacidade de retornar ao ponto inicial, ou propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. É a capacidade de recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. E essa é uma característica na vida dessa mulher, né? 12 anos. De alguma maneira, ela aprendeu a conviver com aquela enfermidade tão difícil que causava tantos problemas na sua vida. Uma ação que fez com que ela se adaptasse àquilo, mas ela procurou cura, fez tudo o que tinha que fazer, depois ela se encontra com Jesus. Diz o texto uma coisa muito interessante, que ela investiu tudo o que ela tinha. Ela fez tudo o que pôde fazer para que aquele problema específico fosse resolvido. Eu não sei se você já pensou como eu, mas durante muito tempo lendo esse texto, me dava uma certa dó, uma pena dessa mulher. Puxa vida, gastou tudo o que tinha e ainda ficou pior. Investiu seu tempo, seu dinheiro, suas posses, bateu na porta de todos os médicos, com certeza da época, fez o que podia fazer para tentar solucionar o problema, mas não resolveu. Quando eu lia isso, eu ficava triste. Oh, coitadinha da mulher, gastou tudo e não foi curada, mas hoje eu já não tenho mais essa ideia, não. Aliás, ela foi mudando na minha cabeça nos últimos dias, quando eu fui meditando nesse texto. Sabe por quê? Porque é assim que tem que ser mesmo. Já que somos seres que lutam pela sua sobrevivência e pela melhoria da sua vida, se há alguma coisa que a gente tem que fazer para vencer problema, é lutar para vencer problema. É uma ação proativa que nós precisamos ter quando o problema bate à nossa porta. E me dá hoje uma outra visão. Que mulher guerreira, que mulher batalhadora, lutou durante 12 anos para ser curada, coisa que muitas vezes percebemos as pessoas colocando de lado. Nos esquecemos que na vida debaixo do sol, nós temos que lutar por nossa sobrevivência, sim. É a lei de sobrevivência que Deus estabeleceu na nossa vida aqui nessa terra, inclusive depois do pecado. Qual foi a palavra que Deus deu a Abraão depois da queda? Do suor do teu rosto, meu irmão, comerás o teu pão. Tem que lutar, tem que se despertar para isso. Se eu estou desempregado, eu tenho que ir atrás desse emprego. Se eu tenho uma enfermidade, eu preciso lutar contra ela com as opções e condições que me são possíveis aqui nesse tempo. Alguma coisa que às vezes nós deixamos de lado e ficamos pedindo esmolas a Deus, misericórdia de Deus, graça de Deus, algo que não deve faltar, é claro, nesse aspecto, mas esquecemos da nossa parte, da luta que nos cabe, do esforço que temos que fazer, da ajuda que precisamos pedir, de repente, a conhecidos, a profissionais da área, de seja qual área for. Mas se há alguma coisa que não pode faltar na nossa caminhada, é essa resiliência,
esse desejo de ver o problema resolvido e uma ação proativa em relação a isso. Muitas vezes o crente fica esperando alguma coisa que cabe a ele fazer. Arrisco a dizer, disse isso hoje aqui pela manhã, é uma opinião minha, que talvez não esteja correta, mas arrisco a dizer que talvez aquela mulher tenha sido curada justamente porque todas as opções que ela tinha já tinham sido tentadas. E misericordiosamente Deus trabalhou na sua vida, Jesus trabalhou na sua vida. Algo que muitas vezes nós não compreendemos e não sabemos lidar e fazer. Portanto, é importante deixar fluir e aparecer no nosso jeito de viver essa luta pela sobrevivência, algo que Deus deu a nós. Agora aquela mulher, depois de ter lutado tanto, vai entre as pessoas ali na multidão que cercava Jesus e toca as vestes de Jesus e ela é curada. Maravilha! Que coisa linda! Uma mulher que vence a resistência da multidão até para que ela fosse curada milagrosamente, ela lutou, não é? Olha que interessante. Vai tocar em Jesus? Não podia. Mulher jamais poderia tocar num homem, ainda mais num rabi como Jesus. Era para ela ser escorraçada, por isso ela vai quietinha, se arrisca. Mas resolve a questão tocando em Jesus e aí ela é curada. Maravilha, o problema está sanado. Uma segunda coisa que eu quero te dizer a respeito disso é que essa é uma possibilidade para aquele que serve a Deus. Contar com a misericórdia e graça de Deus nesses dias. Se por um lado trabalhamos e lutamos aqui debaixo do sol, por outro lado contamos com a misericórdia e com a graça de Deus, que recai sobre nós às vezes de maneira realmente especial e maravilhosa. Foi o caso dessa mulher. Ela foi curada milagrosamente. E se nós parássemos aqui para conversar alguns minutos e tivéssemos tempo de pedir que as pessoas aqui no auditório dessem testemunhos de alguma coisa sobrenatural que viveram, muitos seriam que poderiam contribuir com isso. E muita gente ia levantar e dizer, eu fui curado. Meu casamento foi restaurado. Minha empresa isso, um negócio aí. A gente percebe o cuidado e a mão de Deus sobre nós. Deus cuida da gente. Isso não é regra. Eu não vou subir aqui e dizer para você, olha, é só você tocar em Jesus que você vai ser curado. Não é assim que funciona. Eu seria leviano na minha forma de interpretar o Evangelho se fizesse isso. Porque essa é uma ação específica de Jesus, ali como homem, anunciando a sua messianidade, tratando e curando das pessoas. Mas se eu não posso dizer que Deus cura todo mundo e que vai curar todo mundo, eu também não posso dizer que Deus abandonou todo mundo. E que Deus não cuida e não cura ninguém. O bom momento, o bom lugar para isso é no meio da coisa. Deus tem misericórdia de mim e cuida da minha vida. Vou fazer a minha parte, vou lutar, vou trabalhar, mas eu conto com a tua graça e misericórdia. E a gente vai caminhando, assim orando e quase que torcendo, se a gente pode dizer assim, para que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. É assim que a gente vai vencendo problemas e dificuldades. Bacana! Mas na verdade eu não quero falar sobre esse problema, que já está falado. Pronto, já acabou essa parte da nossa conversa. Eu quero falar do desdobramento da crise. Porque tem um desdobramento da crise. Você percebe que o texto não termina aqui. E por que não termina aqui? Porque há desdobramentos da crise. Eu chamei essa coisa do desdobramento da crise, do problema, de a crise da crise. Você dá o nome que você quiser. Mas tem uma crise que vem junto com a crise. Ela é fruto da crise, ela brota com a crise. Por exemplo, aquilo que acompanha uma crise. Converse com uma pessoa que está há muito tempo desempregada. E você vai encontrar, provavelmente, não é uma certeza, mas provavelmente um quadro, por exemplo, de autocomiseração. Hoje estou tão tempo desempregado, ninguém quer me dar emprego, já não tenho mais já não me autovalorizo, já começo a me depreciar. Realmente, eu não sou um bom profissional. São desdobramentos da crise. Você conversa com alguém que está enfrentando uma doença séria.
provavelmente você vai encontrar um sentimento de abandono. Deus não me ama. Olha só como eu estou vivendo esse momento tão difícil. Você encontra alguém que viveu uma separação, uma crise familiar. Geralmente há um sentimento de culpa, de remorso pela situação, desdobramentos. Você encontra alguém que sofreu um acidente, às vezes a raiva toma conta da pessoa, aquele sentimento de ser injustiçado. Olha só o que aconteceu comigo, eu não merecia isso. Desdobramentos, coisas que comprometem a nossa vida. A história daquela mulher não acaba depois da cura, justamente porque há uma crise da crise. Porque é um desdobramento que vem junto com aquela doença. Pense comigo, uma mulher no primeiro século já era desprezada pela cultura local. Ela, já carregando aquela enfermidade, era tida como imunda. Sabe o que significa isso? Para uma mulher judia do primeiro século, tudo que ela tocava estava contaminado cerimonialmente. Para a gente isso parece bobagem, mas era a vida deles, entendeu? A vida deles era isso. Se ela sentasse numa cadeira, acabou, a cadeira está contaminada, agora não pode ser usada por ninguém. Ou seja, quem é que convivia com essa mulher? 12 anos, amigo. Eu me arrisco a dizer que essa mulher vivia sozinha. Porque chega uma hora que ninguém quer conviver com alguém que está contaminado pela religião, pela situação, mediante a religião de Israel, a vida toda. Não dá. O fato dela viver sozinha agravava a sua situação, porque uma mulher dependia exclusivamente do sustento do marido ou dos filhos. Uma mulher nessa condição não tinha marido, pode ter certeza. Então era algo muito sério. Sem amigos, sem família, dificuldades financeiras, crise. Mesmo depois de ser curada, ela sairia dali carregando um fardo que é a crise da crise. Interessante que a crise frequentemente, ou melhor dizendo, a crise da crise, ela nos faz perceber a vida de uma certa maneira interessante. Quando a crise da crise vem sobre a gente começa a perceber que a vida não anda de acordo com aquilo que a gente planeja. Eu acho que essa era uma percepção que aquela mulher tinha e adquiriu durante os 12 anos que ela conviveu com a doença. Quando aquela hemorragia começou, ela jamais imaginou que ela duraria tanto tempo. Ela tinha o seu planejamento familiar. Deve ter sido uma menina como qualquer menina, com sonhos, com desejos, com vontades. Mas a enfermidade agravou a sua situação, e eu tenho certeza que uma certa hora da vida, ela olhou e disse assim: puxa vida, eu planejei tanto a minha vida, pensei tanto em fazer tantas coisas, não deu certo. Me despertei para a inutilidade do planejamento. Não que a gente não tenha que fazer, mas pensar que a gente tem domínio da vida é um grande erro, penso eu. Uma estabilidade zero. Tanto para coisas boas como para coisas ruins, nós, muitas vezes na crise da crise, percebemos que a gente não tem controle. E uma outra coisa bacana, aliás, bacana não, um movimento interessante, vamos trocar bacana por interessante, que a crise da crise traz, é a condição de nós nos auto-investigarmos. A gente começa a olhar mais para a gente. Eu tenho um problema, aquele problema gera uma crise no meu coração, uma crise de identidade, uma crise que tem alguns desdobramentos que já eu vou te dizer, e nós começamos a nos examinar, inclusive para tentar encontrar mérito por aquilo que a gente está vivendo, ou erro. O que é que eu fiz? Onde eu errei na minha história para estar vivendo o que eu estou vivendo? Depende da crise, é claro. Então a gente começa a olhar mais para as nossas qualidades, a gente começa a olhar mais para os nossos defeitos, nos tornamos mais analíticos quanto a nós mesmos. A crise da crise faz isso. Vamos dar uma olhadinha, aquilo que está escrito ali em Marcos 5:25, nos mostra um pouquinho, aliás, acho que eu apaguei esse texto aí em cima, Fábio, fica tranquilo que eu vou ler aqui. Diz assim: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar, na verdade, piorando. Essa crise da crise
apresenta alguns sintomas, tipo insatisfação com a vida, um sentimento de inutilidade, de enfado. Parece que a vida do outro está sempre melhor, porque a gente está preso no desdobramento do nosso problema, e parece que a vida dos outros está muito melhor do que a nossa. Uma certa desorientação. Absorvemos o problema com a nossa identidade. Isso é muito sério. Aquela mulher, por exemplo, eu não tenho dúvida de que ela foi caracterizada pelo seu problema. Quem é aquela ali? É a Maria do fluxo sanguíneo. É a fulana, é a ciclana. Ela tinha aquilo como identidade. Uma verdadeira placa na sua frente, não é? E ela com certeza adotou mesmo essa situação mediante a gravidade da história que ela vivia. Um desencorajamento também toma conta do coração de quem está frente a uma crise da crise. Problemas nos jogam na cama, não temos a vida com bons olhos, tudo fica meio cinza, a coisa fica meio complicada. Um temor também toma conta do coração das pessoas. Conviver com isso pelo resto da vida é um fantasma que sobrevém. Eu estou passando uma crise e será que isso vai passar? Será que não vai? Até quando? Até quando? Essa frase fica se repetindo na cabeça da gente, uma insegurança muito grande, desapontamento conosco, desapontamento com quem está perto da gente, não dominei bem a situação, não me ajudaram o suficiente, fui injustiçado. Ou seja, às vezes, gente, a crise da crise é maior do que a crise. Às vezes o problema, é sério, e a gente não pode julgar problema de ninguém quanto a aquilo que o problema gera na vida das pessoas, porque já diz o ditado, cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Às vezes a gente ouve a história de alguém e fala assim, bobagem, isso aí dá para vencer, só acordar e ir embora e tal, mas a gente despreza essa realidade da dor individual de cada um. Mas enfim, às vezes a dor está ali presente, um problema está ali presente, uma crise está ali presente, mas o que realmente está machucando o coração da pessoa, aquilo que está afetando mais ainda o coração da pessoa é o desdobramento emocional, sentimental, psicológico e, por que não dizer, espiritual de tudo aquilo que a pessoa está vivendo. Então, são sentimentos bagunçados, dúvidas, acusações, a crise da crise. É interessante perceber que essa mulher é curada e ela se esconde, justamente pelo medo de ter tocado em um homem da condição de Jesus, de um rabi, um mestre, algo que não poderia fazer, então ela se esconde. O texto bíblico nos mostra que Jesus percebe isso e reage a isso. Vamos lá, versículo 30 diz assim: Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Muito interessante a segunda parte da história, o desdobramento de tudo isso. Num primeiro momento, aquela mulher procura Jesus e é curada da sua crise. Num segundo momento, Jesus procura aquela mulher para curá-la da crise, para aliviar o seu coração, para tratar daquilo que provavelmente ainda continuaria afetando a sua vida durante um bom tempo, até que ela pudesse se recompor da crise causada por aquela enfermidade. Ela é então procurada por Jesus. É um texto interessante, porque muita gente tocava em Jesus. Ele estava ali num lugar tipo assim, 25 de março, ali em São Paulo, na época de Natal, sabe como é? Que você esbarra em todo mundo, uma multidão. Todo mundo querendo falar, ser tocado ou tocar em Jesus.
E de repente Jesus acusa que alguém o tocou de maneira diferente. Os discípulos até, Jesus, dá um tempo, menos aí, essa multidão. Como é que o senhor quer saber quem te tocou? Foi alguém aí. Mas ele diz que algo diferente aconteceu e vai atrás de quem é a pessoa que o tocou de maneira diferente. Aquela mulher tremendo, diz o texto, se ajoelha e, ao se ajoelhar, conta tudo para Jesus e ela é liberta dessa crise da crise. Eu acho muito bonito o que Jesus diz a ela e muito verdadeiro. Filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Paz. Acabou a crise. Sai daqui em paz. Sai daqui resolvida. Sofrimento foi embora. Agora você vai viver a sua vida tranquilamente. Essa é uma obra que Jesus faz na vida da gente também. Ele não nos não elimina as condições de sofrimento que nós temos nesses dias por completo, é claro, como eu disse, temos a nossa parte a fazermos nesses dias e as más notícias chegam sim, mas Ele trata o nosso coração. Jesus trata o nosso coração. E a obra que Jesus realiza é uma obra de reconexão do homem. Jesus nos reconecta. Porque a crise da crise desconecta a gente das coisas. Aquela mulher estava desconectada da família, desconectada da religião, que era tão importante na sua relação com Deus, desconectada da sociedade, desconectada de uma série de coisas. E o papel de Jesus, nesse sentido, é único. Ele é que nos reconecta. E essa é a obra que Jesus faz na vida do homem, nos reconciliando com Deus. Estávamos apartados, brigados, desconectados com Deus. Quando Jesus faz uma obra em nossa vida, Ele nos reconecta a Deus e a outras coisas que eu vou dizer que são super importantes para a nossa vida. E Ele faz isso mediante a sua obra poderosa, a sua obra na cruz. O detalhe é que na nossa vida aqui debaixo do sol, os problemas parece que vão nos desconectando dessas coisas de novo. O sofrimento faz a gente esquecer quem a gente é, faz a gente perder a identidade, faz a gente confundir as coisas, é uma bagunça na cabeça da gente. E essa obra de reconexão é feita por Jesus. Primeira coisa que eu quero lembrar a você é que Jesus me reconecta com Deus. Isso eu não tenho nem palavras para dizer, é fundamental, é essencial, é inegociável. Tudo que eu sou, tudo que eu faço e tudo que eu tenho é afetado pela força desse relacionamento, eu e Deus. Eu e Deus. Tudo é afetado por isso. Não importa o que eu vivo, tudo deve ser visto através do meu relacionamento com Deus. E o que acontece é que o desdobramento de problemas que nós vivemos, a crise da crise, nos desconecta de Deus. Perdemos. Onde é que Deus está? Não sei. Sumiu, desapareceu, tem uma nuvem entre eu e Ele, parece que fica distante, parece que eu estou chorando e Ele não me ouve, parece que eu estou reclamando e Ele não dá atenção para mim. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? É a crise da crise que gera uma distância entre nós e Deus. É claro que nunca da parte de Deus. Deus é aquele que se revela e que nos procura e que se faz perceber a cada um de nós. Mas nós nos encaixotamos, nós nos escondemos, nós, medrosos que somos, deixamos de perceber Deus, porque temos uma mania muito grande de avaliar o amor de Deus mediante as situações que nós vivemos. É assim. Quando está tudo redondinho, a conta corrente está no azul, as coisas estão funcionando como tem que funcionar, o negócio está indo bem, a família está tranquila, não tem doença, não tem nada. Deus me ama. Essa é a maneira que nós, humanos, medimos o amor de Deus, o que é um grande erro. Deus não demonstra seu amor pelo fato de vivermos bem
ou a sua falta de amor pelo fato de não vivermos bem. O amor de Deus foi provado completamente no sacrifício de Cristo na cruz, e não há nada que mude isso. A despeito do que vivo, a despeito do que sofro, a despeito do que passo, a despeito de quanto choro, o amor de Deus é imutável e Ele está sobre mim, sim. E Ele está sobre você, sim. Hoje é um bom dia para nós nos reconectarmos com Deus através de Jesus Cristo, nos lembrando da sua obra de amor por nós, a despeito do que vivemos. Grande dificuldade é dizer que Deus me ama na hora que o calo aperta. Mas é verdade. É a máxima e absoluta verdade. Medir que eu amo meu filho por aquilo que eu dou a ele ou não dou, é uma bobagem. Porque às vezes meu filho não está pronto para receber aquilo que ele tanto deseja. Porque às vezes eu não tenho condição de dar aquilo que ele quer. E essa relação não pode ser medida desse jeito, como nós fazemos com Deus. Um grande problema que se torna maior ainda por perdermos o referencial do amor de Deus em nós. Portanto, Jesus devolve àquela mulher a sua conexão com Deus. Vai agora em paz, porque agora você vai poder inclusive ir no templo e voltar a fazer sacrifícios, voltar a adorar a Deus, porque esse era o movimento que qualquer judeu do primeiro século fazia na sua relação com Deus. E Jesus com certeza quer nos devolver essa conexão com Deus. Ele que é o mediador de tudo isso. 1 Timóteo 2,5 nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quem me reconecta com Deus é Jesus Cristo. A segunda coisa que Jesus faz, que eu acho muito importante nós lembrarmos aqui, é que Ele nos reconecta conosco mesmo, com cada um. Jesus me reconecta comigo mesmo. Parece interessante a gente pensar nisso, mas é uma grande verdade. Hoje você já falou com você, né? Já falou? Já. Você acordou falando com você. A pessoa mais influente na tua vida é você mesmo. A pessoa com quem você mais conversa é você mesmo. A pessoa para quem você mais pede palpite para a tua vida é você mesmo. E olha só que interessante, por exemplo, Davi falava consigo mesmo. Salmo 42 diz assim: porque estás abatida, ó minha alma. O que é isso, senão um salmista falando e perguntando para si mesmo por que ele está abatido. Não há voz mais influente na minha vida do que a minha própria voz. Pedro, inclusive, diz que a vida das pessoas é ineficaz e infrutífera, porque elas se esquecem de quem são. Quer conferir comigo? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. A verdade, gente, é que a crise da crise nos confunde quanto à nossa identidade. Quem eu sou? No meio do problema e a crise que o problema traz, faz a gente se esquecer quem a gente é. A gente frequentemente, inclusive, adota a postura de que nós somos a crise, de que nós somos o problema, de que aquilo agora vai fazer parte da minha vida, de que eu estou ligado àquilo de uma maneira inseparável. Agora eu sou falido, por exemplo. Acabou. Agora eu sou inútil. Agora eu sou doente. Agora eu sou humilhado. Agora eu sou sei lá o quê, qual que é a sua crise. Perceba-se nessa história e avalie o teu coração procurando algo desse tipo, o que é muito frequente. Nós perdemos a nossa conexão conosco mesmo. Há uma profunda complicação em tudo isso. E Jesus, ele trabalha de uma maneira
tão especial na vida de cada um de nós, nos reconectando conosco mesmo, nos fazendo lembrar que nós somos filhos amados de Deus, fazendo a gente distinguir e separar o problema da identidade, e sendo abraçados e amados por Ele. A abordagem que ele faz àquela mulher tem todo sentido nesse aspecto. Porque se ela saísse dali sem essa conversa com Jesus, sem essa prostração e esse ato de contar tudo, como diz o texto bíblico, talvez ela ainda saísse dali desconectada de si mesma, ainda adotando a postura de uma mulher enferma, algo que ela já não era mais. E mesmo que fosse, mesmo que continuasse sendo, essa reconexão conosco mesmo é uma ação que Deus faz na nossa vida, que o Espírito Santo de Deus faz, mesmo diante dos problemas que nós ainda temos que enfrentar. Não podemos esquecer quem nós somos, amados do Deus Todo-Poderoso. A terceira coisa é que Jesus nos reconecta com o outro. Estamos já conectados uns aos outros. Essa é a dinâmica da vida, né? O ser humano é um ser social, a gente não pode ficar sozinho, isso é uma coisa que está em nós. Aliás, nós nascemos de alguém. Não dá a gente não caiu da árvore, né? Nasceu assim, tipo uma jaca, uma coisa assim. Tá lá, você nasceu. Não. Já nascemos inseridos num relacionamento que a gente não tem nem como evitar. E a situação muito interessante é que o texto bíblico nos mostra que Deus nos enxerga assim de uma forma meio coletiva, sabe? É sempre assim o povo de Deus, a comunidade de Deus, o reino de Deus. É claro que há uma ação singular de Deus, específica e individual na vida de cada um de nós, mas essa percepção de Deus da coletividade é muito interessante. Tanto que Jesus vem e anuncia o seu reino, anuncia salvação e anuncia o seu reino, coletividade. Jesus não anuncia um evangelho da individualidade. Agora sai, você está salvo e vai embora e vai viver a sua vida. Não, não. Junta aí, você com outro, você com outro, você com outro e vivam juntos. E uma das ações que a crise da crise gera em nós é um problema de relacionamento. Tudo fica mais espinhoso, tudo fica mais difícil, as palavras ficam mais ásperas, a gente acha que quem está perto da gente não está fazendo o que podia fazer para nos ajudar a passar pelo que a gente está passando, a gente não se sente abraçado o suficiente, a gente não se sente amado o suficiente. É uma coisa interessantíssima aquilo que a crise da crise gera nos nossos relacionamentos. A verdade é que sem esses relacionamentos eu não estou bem, nem você está bem. Nós não nos preenchemos sozinhos, ainda que tenhamos tudo. Ainda que aquela mulher saísse dali curada como foi, ela precisava se reconectar. Vá em paz. Subentende-se, vá se reconectar com as pessoas. Vá procurar a tua família. Vá procurar de novo os teus amigos. Agora você não está mais em maldição. Agora você está curada. Vai se reconectar. A crise da crise nos afasta. E Jesus quer nos ajuntar. É muito melhor dividir a vida na hora da dificuldade. É muito melhor dividir a vida na hora da alegria. É muito melhor andar junto. É muito melhor abraçar. É muito melhor suportar um ao outro. É muito melhor dar beijo, dar abraço, essa coisa que a gente faz aqui, que simboliza uma unidade maravilhosa que deve acontecer na nossa casa, que deve acontecer numa comunidade como a gente aqui, como a nossa aqui, que deve acontecer na vida do cristão. E eu espero que hoje Jesus te reconecte com o teu irmão, te reconecte com a tua família, te reconecte dentro das tuas relações. Paulo diz lá em Gálatas 5,14, pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento:
ame o seu próximo como a si mesmo. Não é interessante que se você não estivesse lendo aí o final do versículo, você ia dizer assim, provavelmente, ame a Deus acima de todas as coisas. Paulo resume a lei num único mandamento: ame o teu irmão como a você mesmo, se reconecte com o teu irmão. Nossa crise afeta a nós e aos demais. Jesus nos proporciona a reconexão das nossas relações. Aliás, a gente tem lá o Sermão do Monte falando sobre tudo isso que a gente como cristão deve viver. E a última coisa é que Jesus me reconecta com a criação. A criação, passarinho, montanha, cachoeiras. É assim que você pensa a criação? Eu penso um pouco assim, sabe? Quando leio o nome, a palavra criação vem até mim, eu penso no céu, nas estrelas, das nuvens, nos passarinhos, nos gatinhos, nos cachorrinhos, na criação. Mas é muito mais do que isso. É isso, mas é muito mais do que isso. É importante, mas é mais do que isso. Tem a ver com a nossa relação com esse mundo que é criação de Deus. Como é que eu vivo nesse mundo que é uma criação de Deus? O que é a criação? É esse mundo. Inclusive aquilo que nós produzimos, fruto da inteligência e da capacidade que Deus colocou em nós. Também é criação divina, apesar de nós termos feito e de nós fazermos. A maneira como nós vivemos a nossa vida dentro da criação. A crise da crise nos desconecta e faz a gente ficar confuso, priorizando aquilo que não deve ser priorizado e desprezando aquilo que deve ser priorizado. A crise da crise nas minhas práticas, na minha prática pastoral, frequentemente se apresenta dessa maneira. Pessoas confundem o jeito de viver porque estão vivendo um problema. Esquecem do demais da vida. Valorizam aquilo que devia ser colocado num canto e desprezam aquilo que deveria ser valorizado. Uma pessoa com enfermidade, às vezes, ela se reclui, ela se encolhe tanto, que ela deixa de perceber o quão importante ela viver a vida, apesar da enfermidade. Ela se relacionar com as pessoas, ela ser produtiva. E ela se encolhe na sua dor de um jeito que acaba deixando de viver adequadamente a vida no meio da criação. O outro que tem um problema ligado, por exemplo, a dinheiro, ele fica tão desesperado para resolver esse problema, porque a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente não tem que ficar desesperado. Tem que fazer a nossa parte, é diferente de ficar desesperado. E a pessoa, às vezes, desequilibrada na sua relação com a vida debaixo do sol, acaba desprezando o resto, larga a família, larga tudo, porque ela tem que resolver aquele problema. Não consegue descansar, não consegue viver, não consegue encarar a vida como tem que ser, porque está desconectada do propósito da vida nesses dias. Coisa que o problema faz com a gente, nos atrapalha, confundindo a maneira da gente viver, confundindo a maneira da gente lidar com as coisas. E Jesus, inclusive, nos ensina que o relacionamento com esse mundo em que vivemos deve ser um relacionamento de prioridades adequadas, de nós priorizarmos as coisas do jeito certo, adequarmos as coisas do jeito certo. Por exemplo, lá em Lucas 12, há um momento em que ele fala sobre o rico insensato, um homem que quer abraçar o mundo e guardar tudo em celeiros e tal, e Jesus diz para ele: você está desconectado da realidade dessa vida, meu irmão. Daqui a pouco vão pedir a tua alma e você vai fazer o que com esse monte de coisa aí? Desequilibrado, desequilíbrio que frequentemente sobrevém sobre nós. E Jesus coloca tudo isso em ordem. E Jesus quer colocar essas coisas em ordem, nos ajustando, nos reconectando. Ele, o ser perfeito, ser humano perfeito, o segundo Adão, como diz Paulo. O primeiro erra, o primeiro despreza o caminho de Deus, o primeiro escolhe se desconectar de Deus, mas Jesus não. Jesus cumpre o seu papel completamente e nos diz: me siga.
toma a tua cruz e me siga. No meio do problema, aprenda a lidar com ele. Aprenda a fazer a sua parte. Aprenda a contar com a misericórdia e graça de Deus. E me siga. E é interessante que o ato final desse texto, por parte da mulher, é muito significativo, que é o de se ajoelhar diante de Jesus. A primeira coisa que ela faz é tocar em Jesus, mas depois ela se ajoelha. Às vezes a gente tem uma postura diante de Deus de menino travesso, de moleque de rua, que toca a campainha e sai correndo. Que passa perto da banca de fruta, pega uma maçã e resolvi meu problema. Mas Jesus quer que a gente se ajoelhe. E eu não duvido de que esse é o ato mais importante, é o de se ajoelhar. Um judeu só fazia isso diante de Deus. E ao se ajoelhar diante de Jesus, aquela mulher está reconhecendo a sua divindade e dizendo: Tu és o meu Senhor a partir de hoje. Cuida da minha vida. No meio da crise, na crise da crise, eu me ajoelho diante do Senhor. Coisa que às vezes a gente tem dificuldade de fazer, mas que a gente pode fazer junto hoje. Nos ajoelharmos diante do Senhor, pedindo: Senhor, tem misericórdia desses desdobramentos, dessa loucura da minha vida e cuida de mim. Outra coisa interessante para a gente finalizar é que diz o texto que ela contou tudo. Contou tudo. Abriu o coração para Jesus. Está doendo aqui, eu estava em dúvida, eu estava em dificuldade, vim aqui, te toquei, cheia de medo, numa proximidade linda de quem quer realmente uma relação com Jesus. Esse é o convite que Ele faz para cada um de nós nessa noite. E eu espero que você o aceite e se ajoelhe diante dEle, colocando a tua vida nas mãos do Senhor. Vamos fechar os olhos, vamos orar, queridos, por favor.